Será que o Red Bull Bragantino chegou no limite de desempenho, no limite de atuação? Olá pessoas, aqui mais um vídeo do DP Channel, mais um RS Análise aqui no canal. Eu sou Rodrigo Seixas, hoje eu vou falar sobre como o Bragantino joga, o desempenho, até onde esse time consegue com os jogadores que tem, com a experiência que tem dos atletas. Mas antes, falar dos patrocinadores, né? O canal é patrocinado pela RV Sistema de Segurança, pela Oregon Estacionamentos, pela Fatec de Bragança Paulista e também pela Farmasousa. Então é isso, o Bragantino está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, vem de uma derrota no fim de semana, uma partida que o Bragantino até fez bons momentos no jogo, mas não conseguiu vencer o Ceará. O Ceará é um time que está brigando mais pela parte de baixo da tabela. O Bragantino não consegue engrenar, não consegue ter uma sequência muito boa de resultados, apesar de que joga bem várias vezes, às vezes até em sequência, mas não consegue ter resultados por muito tempo. E vou falar sobre como foi montado o elenco primeiro, para dar para entender um pouco melhor de como o time joga, por que o time joga do jeito que joga e por que o time às vezes parece chegar em alguma barreira e não avançar mais do que isso. Primeiro, a gente tem que lembrar que o elenco foi montado com jogadores jovens, tanto que o elenco, cada ano que passa, ele é mais novo. O Bragantino ele contrata jogadores ali na faixa até os 25 anos, né? Alguns para a base lá pelos 15 até mais ou menos os 25 anos, nessa faixa entre 10 anos. Claro que quem chega com 15 não vai jogar no time profissional, esses jogadores vão participar primeiro das categorias de base para depois subir. Mas o Bragantino até não tem tantos jogadores assim, né? Ele tem mais jogadores que ele trouxe de outros clubes, ainda com pouca experiência, nem tão prontos ainda, para evoluir eles no Bragantino e depois poder usar eles no time profissional, né? Ou já direto no time profissional para poder evoluindo eles. Diferente de alguns jogadores como o Cleiton, o Johan, o Arthur, o próprio Alejandro, jogadores mais prontos que chegavam para jogar no time titular. Isso aconteceu menos vezes, o Lucas Evangelista também. Mas o time foi formando, foi se encaixando, foi encontrando a maneira de jogar. Acho que a maneira de jogar o Barbieri já definiu no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020-21, o primeiro da pandemia, né? E o time segue uma base, né? Tanto que eu peguei alguns dados e alguns números para mostrar como é que o time jogava, e dá para ver que o time mantém uma regularidade tanto em números quanto em maneira de jogar. O Barbieri até fala na última coletiva que ele escolheu uma forma de enfrentar os desafios, que é escolher um time que seja intenso, que procura dominar, agredir o adversário. E isso realmente vem acontecendo e vem sendo seguido desde que ele encontrou o time do Bragantino lá no segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2020. É um time que não muda muito, né? É um time que defende em 4-4-2, procura atacar num 3-2-5, né? Colocando 5 jogadores bem abertos no ataque para tentar abrir as defesas adversárias. E é isso que o time tem feito há bastante tempo. Em questões estatísticas, a posse de bola. Aqui são dados do SofaScore no Campeonato Brasileiro. É de 49% em 2020, 49% em 21 e 50% em 22. Ou seja, não mudou. É a mesma coisa. Finalizações por jogo. Era 15,5 em 2020, caiu para 13,3 em 2021 e subiu um pouquinho de novo para 15,9 nessa temporada. Então também, muito parecida. Acho que teve uma queda ali em 2021, mas já subiu de novo, então é bem próximo. 2021 tem alguns jogos que o time usou reserva, mais do que em 2022. Então pode ter uma diferença, às vezes, em números também por conta disso, usar mais vezes os reservas. Mas ainda assim, muito parecido. Vamos para chutes no alvo, né? Finalizações no alvo. 4.9 em 2020, 4.3 em 21 e 5.0 em 22. Ou seja, de novo, seguindo o mesmo formato. Agora vamos pensar no time sem bola. Time sem bola, acho que isso tem uma diferença, eu já falo um pouco melhor sobre isso. Mas o time sem bola, 16.5 de desarme em 2020, 16.1 de desarme em 2021 e 16.3 em desarme em 2022. Ou seja, também não mudou. Interceptações, aqui tem uma pequena mudança. 14.1
em 2020, 12,7 em 21 e 9,7 em 2022. Aqui eu vejo uma diferença. E eu acho que essa interceptação diminuiu porque eu acho que o Bragantino ele faz... não diria que ele faz pior, mas ele faz a pressão na saída de bola do adversário um pouco diferente. E nessa pressão antiga, o Bragantino roubava muita bola assim, porque induziu o adversário a forçar uma bola mais para frente ou mais para o lado e o Bragantino roubava a bola ali. E isso diminuiu um pouco. A gente via alguns jogos, e até tem algumas imagens aí para eu mostrar, que o Bragantino conseguia ter superioridade na saída de bola do adversário e forçava com que o adversário errasse o passe ali, retomasse a bola. E isso era muito bom, porque o Bragantino retomava a bola ali e logo depois ganhava uma jogada ali no ataque para criar uma chance de gol. Isso foi muito presente em vários momentos nas últimas temporadas e nessa um pouco menos. Eu acho que o time tem sido um pouco menos intenso na questão de agressividade, também por características de jogadores. Por exemplo, na temporada passada, o meio de campo era Praxedes, Eric Ramírez e Jadson. 3 jogadores mais intensos do que Raul, Lucas Evangelista e Johan. Esses jogadores são menos intensos do que os outros. E o Ítalo também estava mais intenso na temporada passada, nessa ele está menos, ou melhor, ele estava, porque ele saiu, e os outros jogadores que têm jogado ali de centroavante não são tão intensos quanto ele. Então o time teve uma diferença nessa pressão. O Coelho também saiu, o Coelho era muito bom nessa pressão. Então o time está menos agressivo. E isso atrapalha em uma outra situação, que eu já vou falar um pouco melhor sobre isso daqui a pouco. Mas só para terminar os dados e ver como o time mantém as mesmas referências de estatísticas, porque joga mais ou menos igual. Em duelos são disputa de bola, né? O Bragantino ganhava 48% em 2020, 50% em 21 e 49% em 22. Não mudou praticamente. Em número de passes, eram 337 passes em 2020, 346 passes em 21 e 332 passes em 2022. Também não mudou. E o aproveitamento nos 3 anos foi de 81%. Então, dá pra ver que as coisas não mudaram. O que eu acho que mudou é essa agressividade que caiu. E ela forçou um problema no time, que é o time menos agressivo, ele rouba menos bolas na frente e defende um pouco pior atrás, porque ele encaixa menos a marcação. E o Bragantino tem um problema, um ponto fraco, que é marcar alto, só que não marcar tão bem quanto marcava antes. Então, ele tem um problema para defender a linha alta. Às vezes deixando muito espaço entre defesa e meio de campo, às vezes só ficando mais adiantado e deixando espaço nas costas. Então o Bragantino tem tomado mais bolas em profundidade, né? E tem corrido mais riscos com isso. Esse é um ponto fraco do time na temporada. Outro ponto fraco é o duelo aéreo. O Bragantino tem o Luan Cândido, que é bom nesse duelo aéreo, mas a defesa não está encaixando tão bem. Tanto que se você pegar o jogo contra o Ceará, as melhores chances do Ceará foram em duelos aéreos, tanto que o pênalti sai assim para depois gerar o gol. Então o Bragantino tem errado nisso. Erros individuais defensivos, o Bragantino tem tido vários. Aí você pode colocar na conta da experiência e de desconcentração? Pode, mas é um dado que tem acontecido e o Bragantino tem tomado muitos gols assim. Outro problema é que falta poder de decisão no Bragantino em jogos em que não está conseguindo definir o jogo. O Barbieri até falou isso na coletiva do último jogo, que falta um poder de decisão maior, falta um poder de estamos bem no jogo, estamos dominando a partida, vamos matar, vamos fazer um gol, vamos ser decisivo. E o Bragantino não tem conseguido fazer tanto isso. Isso é um problema também. E até por isso o Bragantino tem bastante finalizações, mas tem muitas delas de fora da área, porque eu acho que em alguns momentos do jogo o time fica um pouco desesperado por não conseguir e chuta bastante de fora. Aí você vai ter uma estatística alta de finalização, mas não vai ter uma possibilidade tão boa de fazer os gols. Agora, o time ainda consegue recuperar muitas bolas no ataque, ainda cria muitas chances, ainda é bom para jogar bolas nas costas da defesa, ainda cruza bastante, usa bem os lados para criar chances. O Bragantino ainda é um bom time, só que eu acho que está chegando num limite com esse elenco e com essa falta de experiência que ele tem, tanto de treinadores quanto de até os jogadores, né? Acho que às vezes falta um pouco mais de experiência para poder definir os jogos, seja em confrontos de pontos corridos ou de mata-mata, de manter uma constância, sabe? De concentração, de poder de decisão, que o Bragantino em alguns momentos tem esse poder de decisão, mas não sempre.
O Bragantino precisa de mais isso para poder chegar mais longe. Então é isso, a gente tem o resto do campeonato aí, vamos ver se o Bragantino consegue ser mais decisivo. Tem alguns jogadores para entrar, tem alguns jogadores que podem sair, vamos ver como é que vai ser essa questão. Mas não dá para imaginar tanta coisa diferente do Bragantino, porque a maneira de jogar é parecida, o time mostra uns problemas às vezes repetidos, e aí ficam duas dúvidas: se é problema do elenco ou se é a maneira que eles escolheram de jogar. Talvez não seja melhor para aproveitar o elenco que tem. Eu até acho que não é o caso. Eu acho que a maneira que o time joga talvez seja melhor para aproveitar o elenco que tem. Mas às vezes falta uma outra peça para poder chegar mais longe. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curta. Aproveita que o conteúdo aqui é gratuito e você curtindo, você dá uma ajuda para a gente poder chegar mais longe, poder fazer mais vídeos, mais gente poder assistir, a gente poder acompanhar aqui o canal. A gente tem feito as lives um dia depois dos jogos. Se você gosta de ver live, acompanhar as discussões sobre o pós-jogo do Bragantino, tem as lives, a gente tem trazido convidados para conversar com a gente. Tem o giro que eu faço com o Diego, que a gente fala sobre os assuntos da semana, e na próxima semana também veio aqui com mais um RS Análise. Então é isso, obrigado para todo mundo que assistiu, até o próximo vídeo. Valeu!